Quão poderoso e quão belo é testemunhar, subhanallah, o Coran vindo para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ainda é milagroso até, subhanallah, e até grandioso até os dias atuais esse Coran. Por isso, o Alcorão Sagrado é um milagre eterno, é um milagre que está e fica conosco, apesar de, subhanallah, a gente nunca testemunhou esse Coran, esse Alcorão Sagrado, sendo revelado ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. E é grandioso até hoje e é um milagre até hoje. Mas, como era quando, subhanallah, você estivesse ao lado do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e um milagre estava acontecendo naquele momento? E houve um benefício? Será que houve algum benefício nesses milagres que aconteceu na frente dos seus olhos ou na frente dos olhos dos sahabas? Subhanallah. Com os milagres que aconteceram com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então eu quero focar em duas categorias de milagres que você teria testemunhado com o profeta sallallahu alaihi wasallam com frequência, regularmente, subhanallah. E um desses milagres é o milagre das árvores e das pedras que cumprimentavam ele, sallallahu alaihi wasallam, e que claramente tinham afeto por ele, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Tinham afeto pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Significa que, até mesmo a natureza tinha um afeto pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. E lembre-se que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos falou que o estudante, a pessoa que busca o conhecimento, esse estudante tem tudo fazendo duá por esses estudantes, subhanallah. Até mesmo os animais, até mesmo o peixe no fundo do mar, o meio ambiente faz o quê? Faz duá pelo estudante, a pessoa que busca o conhecimento. Então, a questão dos estudantes, porque os estudantes, o que eles fazem? Eles beneficiam a todos que estão ao redor deles, subhanallah, todos que estão ao redor. E com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que era o mais abençoado e era o que mais passava o conhecimento, subhanallah, porque ele recebia o conhecimento diretamente da onde? Dos céus, subhanallah. Então ele passava o conhecimento da melhor maneira. Agora, quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava crescendo, e claro, antes dele receber a revelação, ele costumava ter esses milagres acontecendo com ele. As árvores, o que elas faziam? Essas árvores, elas estendiam os galhos para ele, subhanallah. As pedras davam salam para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mas o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele apenas ignorava essa situação, pois ele não sabia o que fazer, subhanallah. Ele, sallallahu alaihi wasallam, não sabia o que fazer nesse ponto da vida dele. Mas depois dos 40 anos de idade, Jabr ibn Samura radiyallahu anhu, ele relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu cumprimento a pedra em Meca que costumava me dizer salam, ou seja, costumava dizer salam para mim antes do meu advento como profeta. E eu ainda saudo aquela pedra, subhanallah. E assim era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ele disse: quando nós saímos de Meca, mesmo nos primeiros dias da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, as árvores e as pedras, quando a gente passava por elas, elas diziam assalamu alayka ya Rasulullah, subhanallah. Elas davam salam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em outro relato, Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele diz que uma vez nós estávamos com o profeta sallallahu alaihi wasallam e ele tinha um punhado de pedras, subhanallah, de pedras pequenas em sua mão, um punhado de pedras na sua mão. E da forma que essas pedras estavam em suas mãos, em sua mão, subhanallah, elas começaram a fazer tasbih. Elas começaram a louvar e glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. Começaram a dizer subhanallah nas mãos do profeta alayhi salatu wassalam, subhanallah. Então, era comum que a natureza elas derramavam bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois elas sentiam as bênçãos na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, com a presença dele sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. E a história, uma das histórias favoritas da minha parte, e mais alta que muitos dos companheiros testemunharam, subhanallah, e quero que nós imaginemos essa cena. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um costume, quando ele estava fazendo khutbah, ele ficava em pé na oração de sexta-feira e ele tinha uma árvore, uma tamareira, e subhanallah, ele costumava encostar nessa árvore, ficar encostado nela, subhanallah, enquanto ele estava fazendo a khutbah, enquanto ele estava fazendo o sermão de sexta-feira. E então uma das mulheres dos Ansar, ela disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, nós devemos fazer um mimbar, um púlpito para você, subhanallah, para que ele ficasse em cima.
Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse in shi'tum, ou seja, da forma que vocês desejarem. Então, vá em frente, não tem problema, como vocês quiserem. Então é relatado, então nós fizemos um púlpito para o profeta sallallahu alaihi wasallam, e quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele vai para esse mimbar, para esse púlpito, para fazer o sermão, para fazer o khutbah do Jumu'ah, neste momento, subhanallah, quando ele está nesse mimbar, é relatado que o quê? Que a tamareira naquele momento começou a chorar como uma criança, subhanallah. Imagina essa cena. Então, alguns dos sahabas, eles descrevem o choro dessa árvore, dessa tamareira, como se fosse uma camela grávida dando à luz. E alguns escrevem como se fosse uma criança, um bebê gemendo e chorando ali, subhanallah. Então, subhanallah, será que nós conseguimos imaginar sentados lá, olhando para aquela árvore, chorando, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz nesse momento? Ele desce do mimbar, vai até aquela árvore sallallahu alaihi wasallam e começa a confortar a tamareira, subhanallah. Como se ele tivesse confortando uma criança quando está chorando. E o choro, o que faria nesse momento? Começaria a baixar até que esse choro parasse, ou igual quando nós estamos confortando uma criança, nós esperamos que esse choro abaixe e até que esse momento chegue da criança parar de chorar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele estava confortando, subhanallah, todos os sahabas, e todos os sahabas nesse momento estavam aqui olhando para ele, sallallahu alaihi wasallam, e pensando com eles mesmos, tipo, o que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo aqui? E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: essa árvore está chorando porque está sentindo a falta de escutar a recordação de Allah, subhanallah. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu? Ele se mudou naquele momento. Ele se mudou para o mimbar dele, alaihi salatu wassalam, e aquela árvore, aquela tamareira estava triste porque não tinha mais a companhia dele, alaihi salatu wassalam. Então, essa é uma categoria de milagres que nós e você nós testemunharíamos, e nós teríamos testemunhado este milagre em particular, porque era o quê? Porque era Yawmul Jumu'ah, dia de Jumu'ah, dia de sexta-feira, dia de khutbah, quando as pessoas se reuniam na mesquita. Por isso, todas as pessoas ali, muitas pessoas, elas testemunharam isso. E temos outra categoria de milagres, e essa foi a bênção que a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam, abençoada, costumava produzir, subhanallah. E aqui nesse momento, o que parecia é que, subhanallah, ele sallallahu alaihi wasallam poderia colocar as mãos dele em alguma coisa que não produzia nada, subhanallah. E isso começava a produzir. Ou o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava a mão dele em alguma coisa que produzia em quantidade pequena, então começava a produzir em quantidade muito grande, porque ele, sallallahu alaihi wasallam, colocava a mão dele nessa coisa, subhanallah. A respeito disso, então, nós temos a narração do profeta, sallallahu alaihi wasallam, colocando suas mãos nas mamas de um animal, subhanallah, que não tinha leite. Então, aquele animal começava o quê? Derramar leite, subhanallah, depois do profeta, sallallahu alaihi wasallam, colocar a sua mão. E temos todas essas narrações do profeta, sallallahu alaihi wasallam, com alimentos em pequenas quantidades e quantidades pequenas de água também, que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava o quê? A sua mão. A narração de Abdurrahman ibn Abu Bakr, subhanallah, radiyallahu anhu, que diz, ele relata que éramos 130 pessoas com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: alguém de vocês tem qualquer comida com vocês? E cada um deles vieram, subhanallah, vieram em frente, e tudo que eles tinham era o quê? Um pequeno montante de comida que estava ali misturada naquele momento, subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele viu um homem e ele tinha algumas ovelhas naquele momento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você está vendendo essas ovelhas ou essa ovelha, ou você está dando elas, subhanallah? Ele disse: eu estou vendendo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele comprou uma ovelha. E Abdurrahman, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre com sua humildade, com sua generosidade, com sua proatividade, ele sallallahu alaihi wasallam cozinhou essa ovelha ele mesmo com suas próprias mãos, subhanallah. Ele sallallahu alaihi wasallam, depois de cozinhar, ele começou a cortar daquela ovelha e começou a servir as pessoas, subhanallah. E ele disse, subhanallah, é relatado que ele serviu das suas próprias mãos 130 pessoas, alaihi salatu wassalam. E nenhum de nós, é relatado o quê? Que ele fala que nenhum de nós, Abdurrahman, ele diz que nenhum de nós tinha uma refeição faltando, subhanallah. E ainda eles foram capazes de pegar um extra e levar extra dessa refeição
para sua família. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era capaz do que? De transformar um prato em 2 pratos, em várias refeições e assim por diante. Subhanallah. E há inúmeras narrações desse tipo, e tem essa narração que já falamos, por exemplo, do laban, do iogurte que o profeta sallallahu alaihi wasallam serviu a Abu Huraira, radiyallahu anhu, e alguns dos Ahlus Sufa, subhanallah, e algumas das pessoas pobres que estavam na mesquita. E isso não acabava, pois vinha das mãos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos outra narração sobre 1000 pessoas comendo em uma vasilha em Khandak, subhanallah, na trincheira, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era capaz de extrair baraka, ele era capaz de extrair bênçãos disso. Nós temos também o profeta sallallahu alaihi wasallam com um pequeno recipiente de água, e a água derramando através das suas mãos, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Ele chama os sahabas, como uma pequena quantidade de água ali com ele estava escorrendo em suas mãos, subhanallah, sobre os seus dedos, entre os seus dedos, e todos eles conseguiram e foram capazes de fazer o wudu e beber dessa água, e a água, subhanallah, eles foram capazes de pegar dessa água e dar para os seus animais, subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele produzia baraka, ele dava bênçãos, subhanallah, tinha bênçãos em quantidade com ele. E isso é algo que os sábios apontam, eles dizem que mesmo os milagres do profeta sallallahu alaihi wasallam eram misericórdia, subhanallah. Mesmo em seus milagres tinham o que? Rahma. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam dava mais do que todas as pessoas esperavam, subhanallah, seja nas coisas mundanas ou as coisas a respeito da próxima vida. مولاي صل وسلم دائما